mais um TQNC aí, vamos começar mais um podcast. Vamos falar dessa vez sobre Marvel e DC, fazer um comparativo, vamos ver quem ganha. E para entrar em contato com a gente, procurem o nosso nome aí nas mídias sociais, Instagram, Facebook, YouTube, no Spotify, todas as mídias sociais e também nos principais canais aí para se ouvir podcast. Tem também o nosso site, tqncpod.wixsite.com/tqnc. Então, quem quiser entrar em contato, também tem o nosso e-mail, tqnc@gmail.com.br. Vamos lá, Diego. Vamos falar sobre Marvel. Começa aí a falar sobre Marvel. Puxa aí um herói decente da Marvel. Vai lá. Não, antes Da de Marvel, começar, não, eu DC. queria. Vou te cortar, vou te atrapalhar um pouquinho. Esse é um podcast que eu acho que é muito interessante, cara. É a primeira vez que a gente está falando aí de quadrinho, né? Por mais que Marvel e DC já tenha em cinema, roupa, de tudo, livro, até mesmo livro mesmo de história, né? Porque hoje em dia eles transformam as histórias em quadrinho, história romanceada, tem todas as mídias possíveis a Marvel e a DC se enfiaram, né? Mas é a primeira vez que a gente fala da origem mesmo no quadrinho, né? Então a gente vai falar um pouco de quadrinho, é algo que a gente está inaugurando aqui, é algo que eu gosto muito, que o Gabriel gosta muito também, que eu sei. E é um embate do século, né? Com essa questão da Marvel no cinema e hoje em dia super-herói é algo muito mais... Tá muito mais na mídia, muito mais discutido, né? Por conta da questão do cinema. Então, eu acho que isso é um debate interessante, é uma coisa interessante que eu estava ansioso para ver aqui no TechNC e acho que vai ser um podcast muito legal hoje. Falando Incrível de que Marvel. pareça, por Ah, incrível que pareça, o herói está mais pop do que nunca foi, né? impressionante, né? Impressionante. É. Mas assim, a ideia hoje não é nem a gente debater muito a questão do cinema e tal, mas é a questão do herói mesmo, né? Então, aí você pediu para eu falar da Marvel, né? Começar falando da Marvel. Eu acho que a Marvel tem uma pegada assim mais adolescente, mais jovem, com heróis mais rebeldes, mais com uma pegada de anti-herói, né? Com as falas. Você pega um Deadpool, um Wolverine, um Homem-Aranha, fazem mais brincadeira. Então, a Marvel tem mais esse lado, né, que você não vê tanto na DC. Lógico, tem aqueles personagens mais idealizados, que é o Capitão América e tal, mas a Marvel sempre ia um pouquinho mais para esse lado, né? E que você já não via tanto na DC. Eu acho que isso faz com que a Marvel também tenha um público mais jovem, menos adulto. Não sei se você concorda comigo. Não, na verdade, eu acho que a Marvel tem um público mais jovem, menos adulto, porque isso era mais para antigamente. Eu acho que mais para antigamente os heróis da DC chamavam muito mais atenção, então as pessoas que hoje são mais adultos, tal, não sei o quê, têm preferência lá pelos heróis mais certinhos da DC, né? Mas certinhos não, eu acho que a palavra nem é certinho, né? Porque, sei lá, eu acho que o próprio Batman, mesmo naquela época, sei lá, 20 anos, 30 anos atrás, né? Mesmo na época de quadrinho, até mais de 30, né? Não era exatamente um herói completamente certinho, né? Ele tinha lá os traços dele ali. Mas mas mesmo assim, eu acho que, para mim, a grande diferença entre Marvel e DC nos quadrinhos, já na época dos quadrinhos, é a profundidade do personagem. Enquanto a DC fazia a, a, a história que está acontecendo naquele momento muito grandiosa, muito, né, complexa e tal, não sei o quê, a Marvel fazia com que o herói, que o personagem, o herói tinha uma profundidade muito grande. Então, pelo menos eu, assim, eu sentia muito isso dentro dos quadrinhos, né? Então, assim, tentando comparar, assim, um, um, um Superman versus um Homem-Aranha, assim, tipo, né, em quadrinho, né? Lendo o quadrinho do Superman, lendo o quadrinho de Aranha, o quadrinho do Superman era muito focado para o problema que o Superman tinha naquele momento,
momento e a solução que ele ia dar para aquilo ali, né? Enquanto que óbvio, existia sempre uma solução mágica para que o herói resolvesse tudo, né? Enquanto que na Marvel não era assim. Na Marvel era muito mais focado nos dilemas da vida do herói, aquela coisa e tal. E eu acho que isso acaba pegando um pouco, sim, pro lado é, adolescente, do lado jovem e tal, não sei o que é o momento Cara, onde na vida você acaba passando por essas fases de questionamentos, entender né? seus sentimentos e tal. E é interessante isso que você falou, assim, porque é algo que eu nunca tinha parado para pensar e que é verdade. A Marvel dá um foco maior no herói, no desenvolvimento da personalidade do herói, os problemas que o herói está passando, né? Essa questão desses dilemas internos, e a DC dá uma ênfase maior à parte externa, né? Ao problema que ele está resolvendo no mundo, na cidade, no universo, no que for, né? Então, e isso é algo interessante que eu nunca tinha parado para pensar, né? Para mim, eu acho que o foco sempre foi esse. Quando eu, pelo menos assim, na juventude, quando eu li os quadrinhos, né? E eu não li muitos quadrinhos diferentes, porque naquela época não se chegava a quadrinho como se chega hoje, né? Mas eu tive muito acesso a quadrinhos do Homem-Aranha, do Batman, Superman, do próprio Homem de Ferro eu tive alguns, mas foi pouca coisa, né? Mas você via ali naqueles quadrinhos ali que é mais ou menos isso mesmo, assim, tipo, enquanto o ADC estava querendo te mostrar o mundo, né? Tava querendo mostrar todas as coisas do mundo de todos os personagens, né? Falava de todos os personagens e tal. A Marvel estava ali focada nos problemas daquele personagem específico, né? E aí falava até da dor de cotovelo que ele está sentindo, ou de qualquer outro problema que ele tem em casa, e financeiro, e qualquer outra coisa para conseguir ser um herói, entre aspas, né? E se você for ver E o até. vilão também, ele faz isso com o vilão também. Isso é Não, sim. interessante. Ele coloca lá o vilão como, tipo assim, as razões pelo vilão ser vilão, né? Você vê que Sim. no filme eles fazem isso, né? E isso já no quadrinho eles de certa forma faziam isso, já há muito tempo atrás. Se você for parar pra ver, pega assim, os dois principais personagens para mim, né? Da Marvel, Homem-Aranha, e da DC, o Batman, né? Não que eles se encaixem na mesma categoria de heróis, né? Mas assim, o que faz mais sucesso em ambas. E se você for pegar, o Batman é totalmente alheio a qualquer relação com os outros, né? As relações amorosas dele são muito rápidas, são muito pouco desenvolvidas, é algo que ele não se aprofunda, né? A própria relação dele com as pessoas, assim, ele tem relação com três, quatro pessoas, é um herói totalmente alheio a relacionamento social. Enquanto o Homem-Aranha é o contrário, né? 300 namoradas, vai, volta, leva a pé na bunda e sofre porque tem que conciliar o ser super-herói com a vida pessoal dele. Você vê que é totalmente diferente. O Batman não tem problema em relação à vida pessoal dele. Ele simplesmente esqueceu da vida pessoal dele para poder ser super-herói. O Homem-Aranha é o contrário, é o que tenta conciliar os dois e vive sofrendo por conta disso. E isso é trabalhado direto nas histórias dele. Em qualquer universo que você pegue. Pode ser o filme, pode ser o desenho animado, pode ser o quadrinho, pode ser o que for. Então, eu acho que esse ponto que você tocou é perfeito, assim. Eu acho que é a grande diferença da abordagem dos heróis nos dois, né? Eu até acho que no Batman, assim, eu sempre gostei muito do Batman, antes até no quadrinho e tudo mais, muito por conta exatamente disso, porque como ele era frio, ele era uma pessoa que perdeu os pais na infância, e era uma pessoa fria, o envolvimento com o personagem não precisava ser muito complexo, né? Então, ele era sombrio, ele era, né? Tudo bem que mais lá para trás ele nem era tão sombrio, mas, tipo, existia uma falta de necessidade de empatia dele, né? É... Agora, com relação ao Super-Homem, por exemplo, isso é muito difícil, porque você fica tentando entender o Super-Homem e você não consegue. Você fica ali naquele, o que está acontecendo, tal, não sei o quê, e ele não vai, ele né? Você entende o que está em volta, né? Mas você não entende, né, as razões e as coisas que passam pela cabeça dele, né? Que eu acho que em todos os heróis da Marvel, eu acho que, assim, não sei, não li todos os quadrinhos, óbvio, mas, assim, numa grande quantidade dos heróis da Marvel, e isso inclui, por exemplo, os X-Men, eu li bastante X-Men,
é muito bom, porque você, num X-Men, onde você tem diversos super-heróis e tem diversos vilões diferentes, é muita coisa, você consegue se apegar aos heróis, diferentemente, e consegue ter um herói preferido ali, ou até um vilão preferido, porque você se apega às razões daquele cara, sabe? E Isso gera uma eu acho, complexidade, por exemplo, um X-Men nunca funcionaria na DC, porque é uma complexidade tão grande de relacionamentos e de entre cada grupo. Então, você tem dentro de um grupo pessoas, por exemplo, um Wolverine e um Ciclope, que são amigos, mas também disputam a mesma mulher e tem uma rixa interna. Você cria uma complexidade social ali dentro dos X-Men que você dificilmente vai ver na DC, né? Você não vai ver isso. E sem até dúvida. uma alternância de heróis que viram vilões e vilões que viram heróis em alguns pontos e alguns personagens que você tem uma certa dificuldade. Isso aqui é um herói ou um vilão? Pega o Magneto, por exemplo. Acho que é um Sim, grande exemplo, né? No cinema, sim. acho que nem tanto, porque no cinema ele ficou retratado bem como vilão, mas você pega ele no quadrinho, não é que ele seja um vilão, ele só é alguém que tem uma visão diferente, assim, né? Passou por muitas coisas que traumatizaram ele e ele tem uma reação às agressões que ele sofreu e sofre que não, talvez não seja correta, mas não é que ele seja um vilão, não é que ele seja mal de querer destruir tudo, não é isso, né? Então, assim, você cria uma complexidade, assim, São as razões, foi o que eu falei, são as razões do vilão e as razões do mocinho, né? Não necessariamente o mocinho tá certo. E eu acho que a Marvel faz isso muito bem. Então, quando ela coloca no final do filme lá dos Vingadores, né? O último filme dos Vingadores, né? Você vê lá eles têm uma razão, eles tentam dar uma razão para aquele vilão que tá fazendo aquilo, e que você fica assim, porra, tá, talvez eles tenham certo. E o próprio mocinho se pergunta, será que a gente está do lado certo? Isso é interessante. Eu acho que isso faz uma diferença nos heróis da Marvel, sabe? Acho que dá mais profundidade ao herói. Agora, realmente, no quadrinho, muitas vezes o divertimento não está aí, né? Muitas vezes o divertimento não está na profundidade do herói, né? E sim está naquela coisa de você querer saber o final daquela história, querer saber o que está acontecendo e tal. E muitas vezes, ainda mais naquela época em que o quadrinho chegava aqui no Brasil de forma como hoje chega, né? Que chega a ser sequenciadinho, né? Em que você consegue ler a história completa daquele herói, né? Então você lia um quadrinho, você não lia aquele universo inteiro daquele herói. Então você não está sabendo o que está acontecendo ali, né? Então fazia muito sentido a gente querer saber aquela história, não a profundidade do herói, né? E isso realmente fazia a DC ser assim maior do que a Marvel. E eu acho que assim, tanto um quanto o outro acabaram copiando muita coisa do que já existia, né, dos heróis que já existiam, inclusive coisas que são mitológicas, né, não são nem, né, e um acaba de certa forma copiando um outro ali, né, fazendo heróis muito parecidos em certos aspectos, alguns e a tal. Marvel copia mais a DC, né? 90% dos casos a DC fez o herói antes e a Marvel copiou depois com Eu nunca, parecido. eu nunca peguei para ver, mas assim, eu posso estar enganado, mas eu acredito que a Marvel tem uma, uma quantidade de herói muito maior do que a Ah, DC, né? sim, sim. Mas assim, os que são iguais, os que são pelo menos parecidos, normalmente o da DC veio antes. Mas qual da Marvel, assim, é parecido um com o outro, assim, que Pô, a puxa Marvel um pro fez o outro? Capitão Vamos lá. Marvel, que é quase igual o Shazam. A Marvel fez o Namor, que é quase igual o Aquaman. Tem uma relação, Sim. depois a gente pode até procurar e para um próximo podcast para discutir esses heróis parecidos. Mas assim, não são os principais, né? Não são os principais. É, Os mas principais mesmo, são bem diferentes. mas mesmo esses, por exemplo, o Namor e o Aquaman, eles já existia antes em uma outra empresa que fazia quadrinho, né? Eu não vou saber agora de cabeça, é É. difícil de falar, mas já Esse, existia antes um Aquaman e um Namor que era de uma outra empresa. Então, eu assim, só tava querendo, os dois copiaram, sabe? Tipo, eu só tô querendo botar uma pimenta aí para defender um pouco a DC. né? Mas, Deixar descer muito, muito para trás, né? mas aí vamos para um outro ponto que eu acho que é interessante, assim. Eu acho que, no final das contas, e aí também tem um lado pessoal, mas eu acho que os personagens da DC são mais. Acabaram ficando mais famosos, né? Você pega até. Agora você pega a história do
MCU e tal, né, do universo cinematográfico da Marvel, as pessoas passaram a conhecer mais alguns personagens que ninguém conhecia. O Homem de Ferro mesmo era um personagem que ninguém conhecia ele profundamente, até vi um filme do Homem de Ferro. Não estou falando de quem lê quadrinho, lógico, estou falando do público em geral. Eu acho que os Acho que personagens... até para quem lê quadrinho, o Homem de Ferro aqui no Brasil não era tão conhecido, não. Não, eu não lembro de ver o Eu tinha quadrinho do Homem lido, de eu acho Ferro que na duas banca. vezes. Eu acho que eu tinha lido duas vezes de amigo, assim, que eu peguei de amigo. E Então, mesmo assim, não foi um herói que eu achei assim, ah, caramba. E diferente, isso eu concordo com você, assim, diferente da maioria dos heróis da DC. acho que a DC tinha essa infiltração maior no público, assim, né? Todo mundo conhece os principais. Você pega lá a Liga da Justiça, todo mundo conhece Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha, Aquaman, Lanterna Verde. São personagens que o público acabou conhecendo mais, assim. Eu acho que a DC fez um trabalho muito legal que a Marvel não conseguiu fazer tanto. Conseguiu com X-Men e Homem-Aranha, que eu saiba, assim, mas eu não lembro de outro caso que tenha dado tão certo, de desenho animado. Os desenhos animados da DC eram muito bons, né? Eram muito bons, que faziam com que pegavam o público infantil e fazia com que ele crescesse gostando da DC e conhecendo a DC, né? Então Não, tiveram eu acho que desenhos muito... até eles entraram para televisão antes. Eu acho que a DC entrou muito antes Sim, para também. televisão e acabou fazendo essa diferença. Porque, por exemplo, o Batman, muito antes dos desenhos, já tinha uma série de TV comédia, quase, né? Era É. uma coisa meio pastelão ali, mas tinha, tava lá, e isso já foi. Os filmes do Super-Homem são clássicos, Os filmes né? do Batman mesmo, né? Começa lá É, com o Tim Burton, Jack Nicholson de Coringa, e depois tem o Cavaleiro das Trevas, a trilogia do Nolan, que é fantástica. Então, assim, ela entrou para outras mídias mais cedo do que a Marvel, né? A Marvel agora com a Disney que deslanchou e tudo, né? Mas eu acho que isso também fez com que os personagens da DC acabassem dentro do imaginário popular mais cedo, assim. Eu acho que a Marvel tá reconquistando isso agora, né? Mas antigamente era bem menos, bem menos. Até se for pensar nos produtos, brinquedo, lancheira, essas coisas, 90% era da DC. Hoje em dia isso já mudou bastante. é verdade. E é verdade mesmo, assim. Hoje eu acho que vai começar a mudar exatamente por causa dos filmes tipo, pô, os filmes da Marvel estão dando banho na DC já tem, sei lá, uns 6 anos. E tá ridículo. Eu acho que a DC não acertar um filme tá meio esquisito, assim. Tá um negócio que você fica assim, cara, como é que não consegue acertar um, cara? Os filmes são ruins demais, né? Eu não lembro se eu vi. Não, eu vi a Mulher Maravilha. Também não achei grandes coisas, e o pessoal falou bem e tal, mas não achei grandes coisas. Eu não vi ainda o Aquaman, que o pessoal falou muito bem. Mas, tipo, o Aquaman é um herói ruim, cara. Não é possível que eles tenham acertado logo no pior herói que eles têm, né? Pior não, mas tudo bem, mas Não, é mas um assim, herói eles ruim. conseguiram fazer uma coisa legal com o Aquaman, e aí isso acho que ajudou o filme, né? Quando eles pegam o Jason Momoa para fazer o Aquaman, eles dão um visual totalmente diferente pro Aquaman, né? Eles transformam o Aquaman em algo... É algo que eles não conseguiram fazer com nenhum outro personagem da DC. É pegar o Aquaman e dar uma atualizada nele, né? Dar um up nele, fazer ele algo que ele não era. Mas que funciona bem. Eu ainda acho, assim, eu gosto muito da Mulher Maravilha, do filme da Mulher Maravilha. É, para mim é o melhor filme da DC, né, dessa fase nova, mas eu acho que o grande problema deve estar na Warner, né? A única lógica que eu vejo é o Warner não conseguir colocar o que está no quadrinho, que eu acho que esse é o problema, é não conseguir trazer o que está no quadrinho para o filme, né? E aí que eu digo trazer para o quadrinho não é trazer uma história pronta, não é trazer só ideias, né? Não é chamar um filme de Cavaleiro das Trevas porque tem um quadrinho Cavaleiro das Trevas. É tentar chegar e falar assim, cara, o que as pessoas gostam nesse personagem? É isso? Eu vou transportar isso que eles gostam para o cinema e só vou modificar aquilo que eu preciso para que funcione no cinema. Quando você pega o Homem de Ferro da Marvel, que foi isso que eles fizeram? O que é legal no Homem de Ferro? Né? O Homem de Ferro é legal por conta das armaduras, da tecnologia. Consigo transportar isso? Consigo. E o que eu faço com o personagem? Pô, eu pego um cara carismático, pego um cara que saiba brincar, que dê uma leveza pro filme, que isso faça o filme ficar legal. Isso vai quebrar o personagem? No Homem de Ferro, não.
Se eu fizesse isso com o Batman, quebraria? Quebraria, porque o núcleo do Batman não é esse, não é ser o cara brincalhão. Tem uma coisa que eu acho assim, eu sou muito fã do Batman, assim, 90% das revistinhas em quadrinhos que eu li da minha vida foram Batman. Os outros eu li e tal, mas ler mesmo e acompanhar o Batman. E uma coisa assim, cara, na Liga da Justiça, você chegou a ver o Liga da Justiça que fizeram agora? Não vi o Liga da Justiça. É É. outro que eu quero ver, mas todo mundo falou mal, né? Então eu imagino que não tenha sido muito bom. Não, assim, é ruim, é ruim. Não é, é ruim, é ruim. Sim, pode deixar bem no fim da sua lista. Mas, assim, só pra você ter uma ideia, tem uma cena que quem monta a Liga da Justiça é o Batman. Né? Começa aí porque já não é muito como é que funciona, né? O Batman normalmente tá ali assim, ó, se vocês precisarem eu te ajudo, mas eu não quero me relacionar com ninguém. Então, assim, você pega o Batman pra montar a Liga da Justiça, e aí tem uma cena que o Batman vai visitar, acho que é o Cyborg, não, é o Flash, acho que é o Flash que ele vai visitar. É o Flash ou o Aquaman que ele vai visitar, só que ele vai visitar como Bruce Wayne, cara. Então é tipo assim, o Batman falando, ó, sou o Bruce Wayne, também sou o Batman, tô montando uma... Tipo... Perde toda a lógica aquilo que faz o Batman ser o Batman, perde, né? É isso. É, Aí depois eles não sabem difícil. por que o filme não dá certo. O filme não dá certo porque você tá tirando a essência do personagem. A essência do personagem é o quê? Esse lado antissocial dele, esse lado de esconder a identidade. Aí você pega e tira isso no filme. Então, assim, você está descaracterizando o personagem. Você não está transformando. Você não está adicionando coisas para funcionar e deixando a essência. Você está mudando a essência do personagem. Você fala da Mulher Maravilha, mas acho que a Mulher Maravilha funcionou porque eles souberam manter mais a essência da Mulher Maravilha. Eles não mexeram tanto na essência da Mulher Maravilha no filme. Então, eu acho que eles erram na Mulher Maravilha não saber colocar esses outros elementos que eles fizeram, por exemplo, no Homem de Ferro e que fizeram o Homem de Ferro, que a Marvel fez no Homem de Ferro e fez o Homem de Ferro funcionar. Eu acho que a Mulher Maravilha ficou só na essência, assim, a história do filme, os outros personagens poderiam ser melhor trabalhados. Mas o filme fica melhor quando você mantém a essência e erra no resto, do que quando você mexe na essência e acerta o resto. Mas aí, vamos, para não falar muito de filme, porque eu acho que se a gente continuar, eu vou começar a falar mais ainda de filme. Vamos falar um pouco de outra mídia, que é o desenho animado. Da época em que a gente acompanhava mais o desenho animado do que hoje, né? Apesar de hoje a gente acompanha muito desenho animado por causa dos nossos filhos, né? Mas na época que, vamos chamar assim, da época de ouro dos desenhos animados, de DC e Marvel, aí dos anos 90 e tal. Eu lembro com muito carinho de dois desenhos animados, e acho que é por isso que eu sou tão fã da Marvel, além, obviamente, do quadrinho do Homem-Aranha, que, assim, para mim foi um divisor de águas. O quadrinho do Homem-Aranha realmente foi muito bom para mim. Mas o desenho animado do Homem-Aranha, né, o espetacular Homem-Aranha, e o desenho animado do X-Men, que passava inclusive na Globo, aqueles desenhos animados eram muito bons. Eram muito bons. E eles eram bem fiéis ao quadrinho, sabe? Por mais que se fosse aquele universo específico do espetacular Homem-Aranha, óbvio, né? E também o universo específico do que se passava o desenho do X-Men. Acho que existem diversos universos. Voltando um pouco naquilo que você estava falando, que eles fizeram com Batman na Liga da Justiça, eu não vi ainda o filme o último filme do Wolverine, mas eu acho que eles devem ter feito isso com o filme do Wolverine, do último filme. Descaracterizado o Wolverine, né? O Wolverine sempre foi aquele cara, tipo, sem coração, meio Batman, assim, vamos dizer, né? Meio que fora, assim, era apaixonado a única mulher que ele era apaixonado era a mulher do outro, sabe? Tipo, uma coisa bem, bem anti-herói mesmo. E aí ele vira um paizão, não sei, né? Me pareceu ser isso no trailer. E aí, eu não sei, pode ter sido descaracterizado. Eu não vi ainda, não faço a menor Não, ideia. pior que não. Assim, eu vou te falar que é o Logan que você tá falando, né? É. Vou te falar que é um dos melhores filmes de super-herói, justamente porque ultrapassa aquele filme de super-herói padrão, né? Uhum. Faz um pouco o que o Coringa fez, o filme do Coringa fez. Você transforma um filme de super-herói em algo que não é só super-herói. Não vou dar spoiler do filme, mas eu acho assim, eles conseguem manter a essência do Wolverine, né? O Wolverine ainda é o Wolverine, só que é um Wolverine mais velho.
Então, eles conseguem fazer esse desenvolvimento do personagem, assim, como é que seria o Wolverine já depois de 50 anos, né? Como ele estaria? E é isso, manter a essência. Manter Mas a aí é que essência tá do o Wolverine, problema. mas... Aí que tá o problema. O Wolverine já tem, tipo, 300 anos, né? Mas ele perdeu a memória, né? Entendi. Então, é um desenvolvimento assim, o Wolverine que a gente conhece, dá mais 50 anos para ele, o mundo daqui a 50 anos mudando, ele passando 50 anos já num convívio com o professor Xavier, né? Com os X-Men, tudo que ele passa, toda... O que acontece com o Wolverine? Então, assim, é um desenvolvimento do personagem. Você pode não concordar, falar, não, acho que o Wolverine não ficaria daquele jeito. Mas é um caminho possível. Um caminho E a possível, essência do entendi. Wolverine está ali. Entende? Entendi. Então, acho que Entendi. ficou bem feito por isso. Entendi. Eu vejo como um bom filme por isso. Assim, trazer elementos novos que tragam, para não ficar sempre na mesma história, né? O Wolverine vai lá, mata todo mundo, fica com raiva de todo mundo, não sei o quê. Sai um pouco disso. Cria um novo ambiente pro Wolverine, né? Mas mantendo a essência daquele personagem que a gente conhece. E eu gostei muito do Logan. Pra mim é um dos meus filmes de super-herói favoritos, é o Logan. Aí, voltando de novo para sair do filme, porque eu voltei pro filme sem querer no final aí, porque eu lembrei que eu tinha que comentar isso. Voltando para o desenho animado. Então, esses dois desenhos que eu falei, que é o Homem-Aranha e o X-Men, foram os que eu mais gostava, assim, naquela época, e eram da Marvel, né? E eu não consigo lembrar, assim, eu não tenho carinho esse mesmo carinho de lembrança de desenho animado da DC. Você tem algum, assim, que você lembra? Cara, vamos lá. Vou começar falando dos que você falou, porque assim, você vê o quanto o desenho animado é importante. Os dois personagens, né? Os dois. Não, uma personagem não é, né? Mas os dois grupos, né? Da DC, assim, os dois. Me ajuda aí, Gabriel. Como é que eu trato os X-Men? Não é um personagem, é o quê? É um. um Ah, eu acho que é um personagem. O X-Men é um o personagem, né? Faz uma personagem, tá. revistinha dele. Vocês entenderem assim, eu não tô falando de uma pessoa, né? Mas da concepção, né? Enquanto concepção, botar X-Men como personagem. Então, os dois personagens, assim, que eu sempre gostei mais da Marvel, que sempre me cativaram mais, foram os que eu tive contato com o desenho animado. Talvez porque eu conhecesse, talvez porque foram também desenhos animados muito bons, que é justamente o X-Men e o Homem-Aranha, esses que você falou. Então, você vê a importância do desenho animado, assim. Hoje em dia eu já conheço, né? Fui conhecendo mais de quadrinho e tal, mas a relação com o Homem-Aranha e com o X-Men foi maior justamente por causa do desenho animado. Agora, da DC, primeiro tem que botar para mim o melhor desenho animado de todos, que é o Batman The Animated Series, que acho que aqui passava no SBT, passou na Warner também. Foi, cara, um dos desenhos animados mais bem feitos. Retratava, isso que você falou, retratava a essência do Batman ali no desenho. O desenho, né, o design, né, do desenho, um clima meio anos 30, anos 40, assim, né, aqueles filmes de detetive dos anos 30, anos 40. Então, assim, casava muito bem com o Batman, os vilões muito bem feitos, até o Mark Hamill, que faz o Luke Skywalker, é o dublador do Coringa nessa série, que é conhecido até hoje por conta da dublagem bem feita que fez nessa série. Então, assim, e tem uns episódios, assim, fantásticos. Tem um episódio que eu lembro nunca vou esquecer. Para mim, uma das melhores coisas que fizeram com o Batman. O Batman... o desenho todo, o nome do episódio é Quase Peguei o Batman. E tá numa mesa, assim, vários vilões do Batman falando como quase pegaram o Batman. E estão lá os quatro jogando pôquer e contando como quase pegaram o Batman. E no final das contas, um deles é o Batman disfarçado, que estava ali para descobrir um monte de coisa. E aí ele tira o disfarce, prende todo mundo e tal. Cara, o episódio é fantástico, assim, porque aquilo é o Batman, entendeu? E mostra o desenvolvimento dos personagens. É fantástico. Então, essa série é muito boa, muito boa. Tem uma série da Liga da Justiça que também é mais ou menos contemporânea a essa, foi um pouco depois, também é muito boa, fez muito sucesso, né? E tem a série clássica, né, da Liga da Justiça, que tem os Super Gêmeos, que tem, né, já numa fase anterior, né, falando até, entrando nesse contexto que a gente tinha falado antes da DC ter conseguido fazer isso antes, né, e que também difundiu muito os personagens da DC, que também era bem legal, e até porque trazia inimigos do Batman, inimigos do Super-Homem para a Liga da Justiça inteira enfrentar, então tinha situações interessantes,
né? De você ver, por exemplo, o Coringa enfrentando o Super-Homem, o Lex Luthor enfrentando o Batman, coisas assim. Então, esses dois desenhos aí eu acho que marcaram bastante, assim. E acho que foram bem legais. A Liga da Justiça, realmente, eu lembro também, assim, e era interessante, realmente. Você via, né, um misturado de coisas, né? Não era só o Batman, ou só o Super-Homem, ou só o Aquaman, ou só os, né? Quer que seja, né? Os Super Gêmeos e tal. Mas era uma mistura, né? Isso era bem interessante. Mas, mesmo assim, a qualidade do desenho não era tão bom. Se Né? você pega, provavelmente porque era um desenho mais antigo mesmo, né? Mas você pega os desenhos mais, os desenhos da Marvel nessa época que a gente via, né? Esses mesmos desenhos, a qualidade do desenho era melhor. Apesar de que hoje em dia nem outro tem uma qualidade excepcional, né? Eu acho que no Hoje em final dia das qualquer contas, criança vendo isso, no final das contas, a qualidade do roteiro conta muito mais, né? E eu acho que tanto passa. esse do Batman quanto esse do Homem-Aranha, né? Era o espetáculo Homem-Aranha, se eu não me engano o nome do desenho, né? E o X-Men também, que eles fizeram. É, tinha um roteiro muito bom, trazia várias sagas dos quadrinhos. Pô, eu vi, a primeira contato que eu tive com a saga da Fênix dos X-Men foi no desenho. Foi nesse desenho animado. Então, É assim, assim. e isso é legal. E adaptou muito melhor do que o filme da Fox. Os dois filmes da Fox tentaram botar a saga da Fênix e os dois foram um desastre. E o desenho animado trouxe melhor. Né? Porque é isso, mantém a essência. A saga da Fênix, ela é interessante que ela tem um potencial muito grande, porque ela é rica pra caramba, a saga da Fênix. Eu sei porque depois que eu vi os desenhos, eu fui pesquisar e encontrei os quadrinhos e consegui ler os quadrinhos da saga da Fênix. E ele é muito rico, ele é muito interessante. Tem muita coisa que é completamente fora dos X-Men, sabe? Coisas de extraterrestre e tal. Tem muitas outras coisas envolvidas. Traz um E, pouco da parte cósmica da Marvel, né? Porque, assim, pra sim, quem não conhece muito, só para explicar, tanto a DC quanto a Marvel tem uns personagens aqui mais terrenos, né? Batman, o Super-Homem depois muda um pouquinho, mas o Batman, a Mulher Maravilha, enfrentam coisas aqui dentro. E tem a parte cósmica, né? Que eles foram ampliando depois, que são, por exemplo, você pega um Darkseid, você pega um Galactus, você pega um Thanos, isso são coisas da parte cósmica. Na Marvel, tem quem costuma cuidar da parte cósmica é Surfista Prateado, é Quarteto Fantástico, Capitã Marvel, que costumam nessa parte, né, cósmica. E essa saga consegue trazer a parte cósmica para os X-Men que não eram tão cósmicos assim, e a partir da saga da Fênix começam a ter aventuras nessa outra parte da Marvel. quer dizer, eu acho que não eram quase nada cósmicos, né? Antes da saga da Fênix, eu não tenho ideia, eu não tenho certeza, mas assim, quase tudo que eu li antes não tinha nada assim que Eu acredito trouxesse que de não. fora. E amplia muito, eu acho que na saga da Fênix eles ampliam muito o universo dos X-Men, né? E ele é muito rico. Só que eles não conseguem botar isso nos filmes, e eu não entendo por quê, né? Eu acho que é exatamente porque tem muita coisa, e aí os caras ficam pedindo, cara, o que eu vou colocar, sabe? E aí pega as coisas ruins, não é possível, Já né? tá voltando para os filmes, mas eu tenho uma teoria assim. Você pega os filmes que não foram feitos pelos estúdios, porque assim, hoje em dia tá certo, tem a Disney, mas a Disney manteve a Marvel Studios separada, com a mentalidade, né? O Kevin Feige, que é o faz, não sei como é que fala o nome dele, que é o chefão da Marvel Studios, você vê que ele se preocupa em manter a essência do que é a Marvel nos quadrinhos nos filmes. E isso funcionou. Eu acho que o grande problema, tanto dos filmes da Marvel na Fox, quanto os filmes da DC na Warner, é porque não tem essa preocupação. Né? Pega um executivo, um produtor, às vezes até um diretor, que não tem o menor carinho por aqueles quadrinhos e vai tentar adaptar aquilo, vai dar pitaco naquilo, vai querer mexer naquilo, só que ele não sabe o que é importante para o público. E o cara que vai ver, a maior parte do pessoal que vai ver, tem uma relação com aqueles heróis, né? Tem um carinho por aqueles heróis. Então não é tão simples de você mexer em certas coisas, porque você mexe no afetivo do cara, no que o cara tá esperando, na expectativa.
É verdade. E eu até, saindo um pouco dessa questão do Marvel DC, você vê isso com clareza, muita clareza, quando você vê filmes de desenho que saem do desenho e vão para o cinema para ser live action, né? Assim, o Avatar teve esse problema, né? Não o Avatar, o filme Avatar, mas quando foi para o Avatar desenho, Avatar que foi para o cinema como o último A dobrador Lenda de de Aang, ar, né? né? A Lenda de Aang. Ele, você sai do quadrinho, do quadrinho não, desculpa, do desenho animado, e vai pro cinema, e aí quando chega no cinema, o cara chega e fala assim, pô, calma aí, vou fazer aqui do que eu entendi do desenho. E você não está ouvindo o público, você não é o público que está fazendo. E aí você fica assim, pô, cara, esse cara não é fã, ele não viu tudo E que eu vi. livros em geral também, né? Entende? Não só Livro faz desenho, muito isso. livros também faz Livro. muito isso. Eu acho que quando sai de Você tem esse problema de até um em Game lugar e of vai para o Thrones outro, o agora. cara tem que ter. Exato, exato. Ainda tem isso, né? O cara levou para uma série, não foi nem só para um filme, não foi nem só para aquelas 3 horinhas, né? Ele levou para uma série com dinheiro pra caramba para fazer durante muito tempo, com um público Mas também são os louco. livros gigantescos, né? Também tem que dizer que o trabalho do cara não era dos mais simples. Mas eu acho que o grande Mas problema continua sendo o mesmo. O cara não respeitou a essência dos personagens. Eu acho sim, que as grandes confusões que deram o pessoal que ficou reclamando é porque a essência daquele personagem no livro, que às vezes até dentro de uma série mesmo é construída, o cara simplesmente joga pelo ralo, né? E aí você acaba fazendo um estrago na história do personagem que as pessoas não compram, né? é mais pura verdade, eu acho que é mais ou menos por aí mesmo. Agora vamos voltar um pouco mais pro quadrinho, vamos lá, vamos voltar, vamos tentar nos ater a nossa infância ali, a nossa adolescência, máximo desenho animado e quadrinho, e vamos falar agora aqui do que você acha que a DC tem que é, assim, muito superior à Marvel. O que você olha assim e fala assim, pô, essa coisa eu acho que é superior. Cara, eu vou te falar duas coisas. Uma é bem pessoal. Eu acho os personagens em geral, mas principalmente os heróis da DC, eu gosto mais das ideias dos heróis da DC. Né? Eu acho, já falei aqui que eu sou fã do Batman, assim, meu super-herói favorito, sempre foi. Então, estou bebendo água aqui com a caneca do Batman e tudo. Mas eu acho a ideia por trás dos personagens da DC, assim, bem melhor do que a ideia por trás dos personagens da Marvel. E eu acho que isso sempre me cativou, assim, o background do personagem, né? Você pega o personagem da Marvel, eu não consigo ver essa complexidade, assim, normalmente, né? Vamos lá, vamos comparar, né? Vamos entrar na polêmica do podcast. Eu pego um Homem-Aranha, tá beleza, ele é um adolescente, né? Na maior parte das vezes, ou pelo menos um cara novo que é picado por uma aranha radioativa e ganha poderes. Né? Você pega o Thor, é um personagem da mitologia que vem. Você consegue explicar os personagens da Marvel muito rapidamente, o background deles. Capitão América tomou um soro, virou um super soldado. Você pega o Homem de Ferro, um milionário que desenvolve uma armadura e vira um super-herói. Os personagens da DC, normalmente você precisa de um pouquinho mais, né? De explicação para você entender o personagem, assim, né? Você não consegue explicar ele tão rápido. Você vai pegar o Batman, não é um cara que se veste de morcego. É um cara que perdeu os pais e resolve combater a injustiça. Porque isso é importante. O personagem não é só um cara vestido de morcego. Tanto que na história do Batman, você pega outros que se vestiram de morcego e não foram Batman, não conseguiam ser o Batman. Porque é uma ideia mais do que simplesmente alguém que ganhou um poder e tal. Mesmo o Super-Homem, você pega aí, o Super-Homem, beleza, é um alienígena com poderes, mas é um alienígena que veio muito cedo para a Terra e foi adotado por uma família de terrestres, né, de terráqueos, de pessoas aqui da Terra, e tem os poderes porque o Sol daqui dá esses poderes para ele, é frágil a kryptonita. Então, assim, mesmo os personagens mais simples da DC, eu acho que eles têm uma concepção que me atrai mais. Eu falei, isso é pessoal, né? Então, assim, eu sei que tem gente que talvez prefira. E eu sei que tem personagens da DC, da Marvel mais complexos. Pega os X-Men, tem uma complexidade um pouquinho maior, né? Por mais que você também consiga resumir uma frase, né?
Mutação que dá poderes para algumas pessoas e outras não. Mas eu sempre gostei mais desse desenvolvimento da DC, porque eu acho que os personagens da DC são heróis muitas vezes mais por uma escolha do que por um poder, né? Você pega uma Lanterna Verde da vida, assim, não é qualquer um que acha o anel e fica com poder, né? É a pessoa escolhida porque tem condições de ter o anel e virar o Lanterna Verde. Então, acho que isso eu sempre gostei muito na DC. Eu acho isso melhor do que na Marvel. Eu acho esse background da DC melhor do que o da Marvel. E de vilões também, né? E também, vilões é complicado porque você acaba variando muito, né? Tem vilões menos e mais desenvolvidos dependendo do personagem. Tem personagens que se eu pedir aqui pra gente começar a falar vilão do Thor ou da Mulher Maravilha, talvez a gente não consiga. Mas, assim, como eu era fã do Batman, eu achava os vilões do Batman muito legais. Muito bem desenvolvidos, bem diferentes entre eles, assim. Eram vilões que você não vê em lugar nenhum. Agora, outra coisa que eu acho que a DC tem melhor do que a Marvel, e eu não sei se está assim até hoje, mas é algo que também me fez gostar mais da DC, a DC tinha histórias mais curtas. Eu, quando ia comprar quadrinho, eu chegava na banca, a DC tinha, assim, Batman. Você pegava a revistinha e tinha histórias completas ali dentro. A Marvel tinha muito arco, assim, tipo, ou várias revistinhas de X-Men junto com Vingadores, junto com o Quarteto Fantástico, ou então até histórias mesmo assim, que eu pegava a revistinha, chegava no final, olhava a última página quando ia comprar na banca, ela não tinha terminado ali. Então era uma coleção de revistinha, sequência de revistinha, e antigamente isso era mais complicado, né? Não chegava na banca aquela revistinha seguinte. Então muitas vezes eu deixava de comprar a revistinha da Marvel porque eu não sabia, eu ia comprar uma revistinha, não sabia se eu conseguia comprar a seguinte, e a da DC eu pegava uma revistinha que, assim, a história ali estava completa, pelo menos tinham 2 histórias completas, mas que aquilo se encaixasse dentro de uma história que esteja acontecendo, é como se fosse seriado, né? Você pega aquele seriado que a temporada toda está contando uma história de fundo, mas tem seriados que, assim, cada episódio tem uma história que se encerra. Você pega lá, no seriado policial acontece muito isso. Tem uma investigação, eles descobrem que ela acaba. A história dos personagens vai se desenvolvendo no pano de fundo daquilo. A DC funcionava mais assim. A Marvel já era uma história parecida com Game of Thrones, né? Esses seriados mais novos, mais curtos, em que se você pegar só um episódio, você fica meio perdido. Então, eu gostava mais da DC por conta disso também. Essa segunda opinião sua me parece mais razoável do que a primeira, porque a primeira eu acho que é exatamente o contrário. Eu acho que exatamente pelas histórias serem mais curtas, eu não lembro daquela época de ler nenhum deles, nem Batman, nem Super-Homem, nenhum dos que eu li me pareciam aprofundar o personagem. Então parecia exatamente isso que você falou. Tipo, me jogou aqui um cara, em muitos quadrinhos, não era nem tipo assim, me jogou aqui um alienígena, não. É tipo assim, me jogou aqui um cara que é capaz de fazer qualquer porra, mas que fica fraco com uma pedrinha verde. Era isso. A história era isso. E aí o super-herói fazia qualquer merda, ele explodia coisas só de olhar, e via as coisas por trás da parede, e voava, e tinha força voltava no tempo. Porra, cara, ele podia tudo. Mas uma pedrinha verde fazia o cara ficar fraco. Eu ficava, cara, porra, não é possível. Cara, né? Se dá um ex-máquina ali, faz o cara resolver, ou dá um ex-máquina e faz o cara ficar sofrer, vamos dizer assim, porque ele não, né? Você olha para o super-herói e fala assim, cara, o super-herói, esse aí é imbatível, não tem que bata ele, não, essa pedrinha aqui bate ele. Caralho, que porra é essa? Um ex-máquina, né? Tudo bem, depois se você vai se aprofundar naquele herói, você vai ver que tem mais coisa, né? E aí você consegue ter explicações para as coisas, né? O próprio Lanterna Verde é mais ou menos isso, né? Tipo, aquele anel ali, você faz qualquer merda, você fica invencível com o anel. Mas a cor amarela, puta que pariu, mas como assim, cara, sabe? Então era uma coisa mais ou menos que ficava meio fora, assim, sabe? Mas eu concordo com você. Para ler um quadrinho naquela época era muito mais fácil, porque você pegava um quadrinho e entendia tudo que tinha para entender. Você não precisava de mais nada do que ler aquilo ali, né? Já a Marvel não, né? A DC você pegava o quadrinho, bom, lia aquele quadrinho, caraca, me diverti, né? Faz todo sentido. Tudo aqui se encaixa. Na Marvel não. Na Marvel você tinha que conhecer o herói. Então você tinha que ter um plano, um entendimento maior, tinha que conhecer mais revistinhas, que ter mais revistinhas, né?
Eu lembro que inclusive, gostei muito do Homem-Aranha, porque eu não peguei uma revistinha, eu comprei um livro, né? Que tinham dentro do livro toda a sequência da revistinha. Né? Era revistinhas dentro do livro, o livro era um livro de capa dura, parecia até um livro antigo, mas dentro dele eram revistinhas, eram diversas revistinhas. Tinha mais de 100 revistinhas naquele livro. Então você seguia a história inteira do Homem-Aranha naquelas revistinhas, do início ao fim. Inclusive, tinha uns apêndices, umas revistinhas que vieram depois, que não fizeram parte daquela época, que vieram bem depois, e que contavam o pós-herói. Contavam o Homem-Aranha já velho com filha, sem uma perna, sabe? Tipo, uma coisa assim. Então, ali, você fica muito fã daquele universo porque você conheceu o herói, né? Diferente de se você pegasse uma revistinha solta. Se você pega uma revistinha solta, fica assim, caralho, o que aconteceu, né? E eu acho que isso faz muito sentido num ambiente como era naquela época nos Estados Unidos, porque você fazia com que tivesse revistinha semanal dentro de uma banca ali para os adolescentes comprarem. Então, os caras iam lá para conhecer a continuação da história e tal, não sei o quê. Né? Isso é verdade, isso eu mas concordo. você entrou num ponto legal, assim. Tem várias histórias que eu conheci já mais velho e tal, com livros assim. Livro de revista em quadrinho mesmo. A editora juntava as revistas em quadrinhos e formava um livro, e esse livro contava a história completa. Eu tenho uns até hoje guardados, comprei direto, e até hoje, assim, tem alguns arcos famosos que quando eu quero ler, eu procuro esses livros, né, que tem. Não é um livro com história romanceada, são as histórias em quadrinhos na ordem, né? Todas as histórias em quadrinhos daquela saga, na ordem, você lê e você sabe que está tudo ali, né? Então, isso é algo que eles têm feito, assim, fazem mais hoje em dia, faziam menos antigamente. Antigamente eu não encontrava tantos, né? E que eu acho muito interessante, porque é difícil às vezes você encontrar essas revistinhas, né? E depois também que elas saem da banca, é uma forma de você manter viva aquela história, né? Porque tem histórias fantásticas, tanto da DC quanto da Marvel, assim, que ficaram famosas. Então, por exemplo, da DC, a saga O Dia Depois de Amanhã, se eu não me engano, né? Que mostra os super-heróis já mais velhos e tal. Eu fui ler ela num livro, assim. O próprio Cavaleiro das Trevas 1 e 2 do Batman, não peguei ele no lançamento, assim, não comprei ele no lançamento, comprei depois o livro encadernado com toda a história do Batman Cavaleiro das Trevas. O Watchmen eu comprei assim, né, também. Eu li a história toda do Watchmen, né, a original, né, depois eles até fizeram mais, mantiveram isso no universo DC de outras formas, mas a história original do Watchmen eu comprei assim e li assim. Então, eu acho que isso é algo muito interessante. Eu acho que é algo que eles fazem que funciona muito bem, que eu gosto muito. Assim, sempre que eu posso, eu compro. Mas aí voltando, né, na pergunta, e para você assim na Marvel, qual é o ponto que te incomoda? Não, mas Óbvio vamos que lá, peraí. dentro disso que você Antes falou, disso, você me responde. O que claro, você vamos acha lá. na DC assim que é melhor que a Marvel? Na DC, que é melhor que a Marvel, É. eu acho que é isso que eu falei. Eu concordo com você nesse ponto, que nas revistinhas a DC ela era mais pontual. Você pegava a revistinha, lia a revistinha e se divertia com aquela revistinha. Ponto. Entendeu? Não ficava nada, né? Não ficava aquela coisa de, não, preciso ler mais uma revistinha para entender essa história, né? Você pegava a revistinha, lia a revistinha e acabou. Aquele divertimento acabou ali e a próxima revistinha é um outro divertimento, de começo a fim, né? Eu acho que esse era um ponto que fazia muita diferença mesmo. E isso, inclusive, nos desenhos animados, tá? Que a gente falou de desenhos animados, e isso acontecia também nos desenhos animados. Quando você ia para a Liga da Justiça, a história tinha início e fim ali, naquele desenho que você está vendo. Batman No também, assim, próximo desenho é Batman, outro. a série animada também era assim. Eu acho que até hoje os desenhos da DC são assim. Assim, você tem um plano de fundo que vai continuar evoluindo e tal, mas a história começa e tem fim ali. Nos desenhos desses que eu até falei da Marvel, que são Homem-Aranha e o X-Men, que são para mim são desenhos clássicos, são, né, coisa que eu realmente sinto falta, são Cavaleiros do Zodíaco, são desenhos que você tem É. que continuar vendo, senão você não consegue se divertir, entendeu? E isso cria, de certa forma, um vício, né? Porque você precisa ver o próximo, você precisa ver o próximo, até porque
é muito bom e você fica assim, poxa, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. E aí fica naquela expectativa de ver. E algumas vezes não acabava o desenho e não te explicava aquilo que você queria explicação, né? Acho que isso faz muita diferença da DC para Marvel. Então, para mim, da DC, o ponto alto da DC é esse. Para mim, é o único, inclusive. E o Batman, porque o Batman, para mim, realmente é um herói que está fora da curva da DC. Para mim, é um herói realmente muito bom, mesmo na época das revistinhas. Eu acho que teve pontos altos, pontos baixos no Batman, né? Teve momentos que o Batman foi melhor do que outros, mas o Batman realmente é um herói fora da curva para mim dentro da DC. Mas Então, acho que isso essas duas acontece. posições. Acho que isso acontece também com todos os heróis, né? Não, é difícil manter uma constância, assim. Tem pontos em que eles fazem umas inovações que realmente não funcionam, outros Ah, funcionam, né? óbvio. Até porque eles vivem fazendo reboot, vivem colocando coisas sem nexo e tal, e mudam completamente o herói, mudam É, completamente a história do herói, e aí você fica, pô, mas isso não é o Batman que eu conheci, sabe? Tipo, eu é. acho que isso tem sido mais explicado hoje em dia fazendo essa coisa do multiverso, né? E aí consegue fazer uma coisa um pouco melhor, dizendo assim, não, isso aqui é de um outro universo, e aí tem um multiverso. Mas, Que é bem doido, né? Vamos combinar, a gente que é de uma outra é, geração, essas questões de multiverso bem louco. é, eu acho que é uma boa forma de resolver o problema, sabe? E aí você escolhe o herói que você acha que é melhor e tal, e acompanha aquele que você que tá no universo que você acha que vale a pena, entendeu? Mas eu acho que consegue explicar, eu acho que quando faz isso, consegue explicar o seguinte, mas se o Batman não tivesse perdido os pais, sabe? É, E se o Batman não tivesse isso, aquilo outro? E aí cria-se um herói a partir daquele e se, né? É, e aí tudo bem. E aí você fala assim, não, tudo bem. Então vou ver o que aconteceria se o Batman não tivesse perdido os pais. Né? É, e eu entendo, para mim tudo bem, tanto o Batman quanto o Homem-Aranha fazer isso e tudo mais, e eu falo assim, não, tá bom, eu gosto mais daquele outro Homem-Aranha que casa com a Mary Jane, não aquele que casa Gwen. com a Gwen ou com qualquer outra e tal. Né? Então, ou que desiste de tudo, ou que vira vilão. Né? E aí você faz isso, né? Você consegue fazer essa discriminação. Mas eu acho e é óbvio, o Batman é um herói completamente fora da curva, para mim, da DC, e a DC, para mim, são esses dois pontos altos Acho e que o Batman é fora acabou. da curva de tudo, né? Você não tem outro personagem Ah, igual o sim. Batman, Não, não né? tem. Não, não tem. Não. Você até tem uma tentativa ali, de repente, da Marvel, eu posso estar enganado, mas de fazer com que o Homem de Ferro fosse um Batman, mas é completamente malfadado a ser Batman e É. pode ser até melhor do que o Batman, tá? Eu não estou fazendo juízo de quem é melhor e quem é É pior, questão de mas é gosto, mas é um estilo completamente diferente, diferente. né? É. Sim, é completamente diferente. Não dá para você comparar um herói com o outro porque os dois são riquinhos e É. são os caras da tecnologia, porque o Batman não é isso. O Batman é outro nível, é uma parada de A tecnologia é acessório no investigação. Batman. No Homem de Ferro é o Exatamente. principal, entendeu? É, é. Nem acho que no Homem de Ferro é o principal. Eu acho que até para que ele seja herói, talvez seja. Mas eu acho que o principal do Homem de Ferro é a inteligência. E no Sim, Batman, sim. eu não acho que seja inteligência, apesar de muita gente falar que é. Eu acho que não. Eu acho que no Batman, o principal está naquela sede de querer encontrar as coisas, de querer. É de detetive, sabe? Não é de É. Acho que tem inteligência. duas Tipo, coisas que eu acho no Batman mais que a inteligência. Lógico que a inteligência é a base disso, mas é o que você falou do detetive, da investigação, da perspicácia, vamos botar assim, numa palavra bonita, e uhum, preparo. O Batman é um cara preparado, que se prepara para a é, situação, que está sempre é, pronto, está sempre de prontidão, né? Esse é o Batman. A gente fala isso negócio de aí. essência, é quando você passa pro cinema e bota um cara rico que faz uma armadura, que faz um carro, faz o quê? Você esquece do detetive e do cara que tá sempre pronto, entendeu? É. É mais ou menos isso mesmo. Ele tá sempre à frente do inimigo, né? Isso. O Batman, isso mostra e é interessante porque isso mostra muito
nos quadrinhos e nos desenhos, assim. Sim. Ele tá à frente. Porra, o Superman é imbatível, tá, não sei o que, mas ele tá à frente do Superman. Então, não importa o que o Superman faça, ele sabe o que o Superman vai fazer e ele consegue deter o Superman. Né? É. Eu acho que isso é a essência do Batman. E é diferente. O Homem de Ferro não é isso. A essência do Homem de Ferro é outra. Né? Apesar de ter um pouco isso também, você até mostra um pouco essa coisa da inteligência dele, mostrar para ele que ele tá certo, né? Que ele tem Eles razão têm pontos de tal, convergência, mas o núcleo do personagem é outro, né? É outro completamente diferente. E acho isso bom, assim, até porque eu concordo com você, o Batman é um ponto fora da curva em todos os aspectos. Né? Assim como tem outros heróis que são um ponto fora da curva em todos os aspectos. Mas tem alguns personagens que são únicos. Acho que o Homem-Aranha é um personagem único. Acho que o Batman é um personagem único. Outros já não são, tipo o Super-Homem e o Capitão América. Eu já não acho que eles sejam únicos. Acho que são personagens até que né, um Thor, o próprio Mulher Maravilha, são personagens que eu não acho únicos. Eu não acho que é uma ideia única, eu não acho que seja isso. Eu acho que o Batman, o Homem-Aranha, o próprio Wolverine, são personagens assim, né? Que tem uma característica tão forte, assim, foi uma concepção tão bem feita e tão forte, que eles se tornaram personagens únicos, assim, dentro do imaginário, né? Do imaginário, é verdade. O Wolverine é um desses casos mesmo. E eu acho que tem um caso muito interessante, e aí eu vou puxar aqui, de novo na Marvel, né? De novo no X-Men, que é a Vampira, cara. A Vampira é um caso único e ela é muito interessante. A história da Vampira, por mais que o cinema tenha estragado um pouquinho a Vampira, né? Mas a história da Vampira pouquinho não, tá sendo muito bondoso nesse pouquinho, né? Pô, você pega a Vampira daquele desenho que a gente via do X-Men e dos quadrinhos, cara, é um personagem, desculpa aí, pessoal, foda, entendeu? Assim, de forte, de poderoso. É uma personagem profunda, é uma personagem interessante, com conflitos, com um poder que ela precisa, mas que ela não quer usar, e essa luta com quem ela é. Cara, é um personagem fantástico e que nunca foi bem utilizado no cinema por ninguém, né? Ela, para mim, é uma das personagens assim que mais tem informação bacana para se transformar num Logan, ou até maior do que o Logan, e não consegue. Mais até do que a Fênix, sabe? Ela tem um universo assim absurdo para experimentar, para expandir, para criar, e infelizmente não levou à frente, né? E eu acho que inclusive em quadrinho não se levou muito à frente a personagem da Vampira, e ela no quadrinho ela foi bem evoluída e tal, mas não levou tão à frente quanto é o Logan, por exemplo. Então tem alguns personagens assim, né? O X-Men é muito bom de personagem. É um grupo muito bom de personagem. Mas vamos lá, a gente já tem que encerrar aí, porque senão já ficar 2 horas aqui, é um assunto grande, é um assunto que a gente pode falar durante 2 horas, né, Gabriel? Que a gente gosta muito. Fala pra mim agora, pra você, o que você acha que tem na Marvel, diferencial da Marvel, assim? Pra mim, diferencial da Marvel, inclusive não só com relação a DC, mas pra mim o diferencial da Marvel é o que eu falei no início, que é a profundidade dos personagens. Eu acho que a profundidade dos personagens, independente do que eles estão fazendo naquele momento, daquela história que está sendo contada, acho que a profundidade dos personagens é muito interessante na Marvel. Outra coisa que eu acho da Marvel muito bom é, por conta dessa profundidade dos personagens, os personagens se tornam mais humanos. Então, a maioria dos personagens da Marvel, ela tem muita humanidade, tem muito sentimento, né? Então você consegue se colocar no lugar daquele personagem, você consegue se ver dentro daqueles conflitos que o personagem tem e dentro daquela humanidade dele, né? Então você está falando, né? O Homem-Aranha e tal é o cara que foi mordido pela aranha e tal, não sei o quê. Homem-Formiga é outro, né? Gabriel. E o Homem-Formiga não foi mordido pela formiga. Não. O Homem-Aranha foi mordido ali pela aranha e pronto, acabou, coloca uma fantasia. Não é só isso, né? Ele é muito além disso, e parte de várias outras coisas, da morte do tio, de conflitos que ele tem de ser um nerd, de não ter aquela coisa da fama que ele gostaria de ter, daquele fazer parte do grupo que ele gostaria de fazer, e no momento que ele é mordido pela aranha, ele tem essa possibilidade e fica naquela situação dúbia de será que eu faço isso? Será que eu agora uso os meus poderes
para fazer parte da turma ou não, ou eu uso meus poderes para ajudar as pessoas. E isso vai muito além, é muito bacana. Concordo com você quando você fala que, não, mas é uma história meio adolescente, tal, não sei o quê. Concordo. E ele é isso, ele é um adolescente, Não, mas né? ó, só deixar claro aí, senão vão me matar depois quando ouvirem isso. Isso não foi uma crítica, de forma Não, não, não. alguma. É que do jeito que você Não. falou, parecia que eu tava criticando, eu não tô criticando. Não, 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 não. Isso é um ponto forte do Homem-Aranha, né? É, isso é um ponto forte numa visão e um ponto fraco em outra, né? Não, isso é É uma um ponto fraco característica. porque Vai ter gente você que vai gostar é, dessa característica, tem gente que não vai gostar dessa característica. sim, Entendeu? claro. Eu não tô falando, isso não é nem bom nem ruim, entendeu? Sim, Mas é um não. ponto forte porque é algo que ele desenvolve bem. Sim, sim. Então, Quando eu falei eu concordo com você, porque você já usou essa característica, né, para dizer outras coisas sobre o Homem-Aranha que, inclusive, eu não tinha analisado por esse ponto. E eu concordo, ele é realmente adolescente e é para ser um adolescente, ele é para ser uma história adolescente, porque ele é um adolescente, né? Até tem em alguns universos, em algumas histórias, em alguns quadrinhos e tal, que ele não é mais adolescente. Tem coisas, inclusive, que ele passa a ir para a universidade e tal, não sei o quê, transforma ele em um outro tipo, outro nível de personagem, né? Uma outra profundidade. Acho que no próprio desenho animado que a gente estava comentando, tem um momento que ele se casa com a Mary Jane, né? Foi no desenho animado? Acho que foi no próprio desenho animado que ele se casa com a Mary Jane. Tem diversas coisas que acontecem com ele que ele deixa de ser um adolescente. Mas a história, o principal ali que acontece com ele era durante a adolescência, e eu acho que a história é mais ou menos nesse nível, né? Então, eu até me perdi um pouco aqui no que eu estava falando, porque eu acabei entrando na questão da Homem-Aranha, mas é mais ou menos isso. Eu acho que a Marvel tem essa questão da profundidade do personagem, em vamos lá. que os sentimentos do personagem estão ali dentro Você falou um do negócio que me fez jogo. pensar aqui. Algo que eu sempre pensei, mas eu nunca consegui formular desse jeito. Vê se você concorda. Eu acho que a DC tem personagens mais idealizados. São personagens mais que eles tentam colocar, tipo como semideuses, assim mesmo, assim. Isso aí vai não só dos poderes, mas a própria concepção do personagem, assim. São personagens em que certas características são exageradas, né? Então, o Batman é muito perspicaz, o Batman é muito preparado, o Super-Homem é muito forte, entendeu? É uma coisa mais idealizada, assim. É mais para você ter um modelo, assim. São modelos, os personagens da DC, normalmente. Os personagens da Marvel, a Marvel e os personagens da Marvel já é um outro lado. Então, são personagens mais humanos, para você ter essa relação. Eles passam as mesmas coisas que você passa, né? Tem dois personagens na Marvel que eu olho e falo assim, pô, mas isso não é personagem da Marvel, isso é personagem da DC. E aí eu acho que entra nessas características que você está falando aí, nessa tentativa de categorizar. Que é isso, o Capitão América. O Capitão América, ele é um personagem muito certinho. Ele não desliza em momento algum, sabe? Tudo dele é tipo, não, eu sou a pessoa mais correta do universo. É isso. E são, isso são coisas de personalidade de herói da DC, e não da Marvel, né? E o outro personagem que cai, aí, óbvio, eu tô falando do certinho, agora eu vou falar do outro que é um pouco mais pro outro lado, que é o Hulk. O Hulk, ele é um personagem que, tipo, você olha para ele e fala assim, caralho, virou o Hulk, já era, acabou. Sabe? Tipo, taca míssel nele, nada acontece. É Sei característica da lá, DC também, né? Um negócio é exagerado. uma coisa muito exagerada, né? Uma coisa que você não consegue ir você não consegue fazer com que a personalidade daquele cara faça com que ele, não, calma aí, mas será que eu tô certo? Mas o que está acontecendo? Tal, o que eu faço? Eu Esse errei conflito aqui, eu fica todo acertei quando ele ali. não é Hulk, né? Exatamente. Quando ele não é o herói, quando ele não é Hulk, ele até tem um conflito ali. Que é pequeno, e aí demonstra um pouco ele também muito certinho, que nem é o Capitão América e tal, não sei o quê. Mas ele tem lá os conflitos dele. Agora, quando ele tá como super-herói, quando ele é o Hulk, e aí tem revistinha que ele só é o Hulk o tempo inteiro, sabe? Eu já li uma Tem uma revistinha fase que ele fica Hulk o tempo todo. que ele começou e terminou a revistinha como Hulk. Ele não teve momento de Bruce, sabe? E aí, é,
ele esses dois heróis encaixam aí, sabe, né, na DC, E nisso tem que um você está personagem da falando. DC que você falando que me lembra também que se você olhasse, ele não parece ser da DC, que é o Lobo, né? O Lobo é um Ah, personagem que sim, o parece ser Lobo, da Marvel, verdade, né? É tipo um verdade. Deadpool Você da vai DC. encontrar, né? Você Não, vai tem. encontrar. Mas eu tô falando assim, que a característica é tão forte, quando você vê esses personagens, você lembra logo, você fala, pô, esse cara aqui, né, parece até ser da outra e tal. E eu acho que entra um É. pouco nisso, assim, eu talvez idealize mais, eu procure mais uma coisa idealizada e você talvez procurasse uma coisa mais humana, né, do que você Sim, procura mais ó. ali e você acaba gostando mais ou gostando menos, né? E eu acho que a briga fica aí, né? Tipo, a pessoa fala, não, eu gosto mais da DC, eu gosto mais da Marvel. Tá, eu gosto, o problema é teu, né? Porque, na verdade, tá nisso, né? Tá no que você gosta de assistir, do que você gosta de ler, de que você gosta de ver, né? Não, e E entender também que assim, não é porque eu gosto muito da DC, prefiro a DC, assim, uma parte das vezes, gosto muito do Batman e tal, mas isso não me impede de gostar da Marvel. Eu lógico, vejo os filmes todos da Marvel, eu gosto muito da Marvel, tem personagens que eu gosto muito na Marvel, né? Eu gosto muito do Homem de Ferro, entendeu? Então, gosto muito do Homem-Aranha, como falei, o X-Men. Sabe falando de X-Men aqui, um que eu acho que também não foi utilizado, que eu gostava muito, gosto muito, e que, pô, quando foi utilizado foi muito pouco, não posso ficou tentar tão bom? adivinhar? Pode. Gambit. Acertou. Pô, meu Gambit sempre foi meu X-Men favorito, cara. Eu achava muito legal o poder dele, a questão dele lutar com bastão, né, e tal. Cara, também não utilizaram o Gambit de... Ele aparece um pouco num filme do X-Men, do Wolverine, né? E não sei se é o 2, acho que é o 3, Wolverine 3. Três, eu acho que é o último. E, cara, só isso, assim, né? E é um personagem muito legal e que é muito importante no X-Men, né? E eu acho até que eles trabalharam bem o Gambit no filme do Logan, do Wolverine, né? Não é o Logan novo, mas É, é o terceiro, né? O terceiro da isso. trilogia ali. Eles fizeram um personagem muito bem feito, colocaram um ator bom para fazer e ficou bom. Eu não achei que ficou ruim. Não, Acho que não. ficou muito dentro dele. Só que não usaram muito ele, né? Usaram um É, ele pouco. aparece duas, três cenas e pronto, né? Que eu Né? lembro, assim. Faz tempo que eu vi o Wolverine 3, mas... E não volta em nenhum outro filme e tal. E eu acho que fizeram ele muito bem, porque fizeram ele aquele cara sacana, que tá ali para se dar bem e É, tal, e fizeram muito bem. O personagem ficou muito bom. Mas usaram muito pouco e aí você fica com saudade, né, de ver o Gambit, né? sim. E era um personagem realmente maravilhoso. É um personagem maravilhoso, né? É um personagem que tem tudo para ser um excelente personagem. Inclusive, os poderes dele são muito bons também. São Apesar muito de, legais. dentro de uma franquia como é a do X-Men, né? Dentro dos X-Men, ele não ter um poder assim que vá É, nem fazer é o grande mais diferença. forte, nem nada disso, não, mas assim, É, a ideia do poder é legal e a forma como ele usa com as cartas, né? Acho a concepção do personagem é bem legal. Mas deixa eu sugerir é uma coisa verdade. aqui pra gente terminar. Eu ia sugerir pra Sujeira. você a gente fazer o melhor e o pior personagem da DC e da Marvel pra cada um, só que tirando, lógico, o concurso da vida, né? Não vou botar o Batman na DC, não vou botar o Homem-Aranha na Marvel, né? A ideia, assim, é tentar, né, tirando aqueles que a gente já falou aqui o episódio inteiro, que a gente sempre gostou a vida inteira, se tivesse que escolher aí da Marvel, vamos começar com o que você mais gosta aí da Marvel, tirando o Homem-Aranha. Tá, vamos lá. Da Marvel, o que eu mais gosto, tirando o Homem-Aranha, é bem difícil. Não é difícil porque o Homem-Aranha era o concurso, não, mas é porque tem alguns que empatam ali. E alguns que eu conheci há pouco tempo e que eu acho que tem uma personalidade incrível que poderia ser uma coisa. Poderia não, deve ser uma coisa muito bacana nos quadrinhos e tudo mais, mas eu não li. Né? Então, eu acho que o Doutor Estranho é um excelente personagem, eu gosto muito dele. Talvez seja o meu preferido depois do Homem-Aranha, talvez. Porque eu acho que o arco do personagem dele é muito parecido, inclusive, com o do Batman. Então, isso me traz um pouco essa coisa do aprendizado dele e tal, não sei o quê. Acho muito bacana. Batman que eu digo do Batman do Nolan, né? Sim. E aí, isso eu acho muito bacana. Ele eu não conheço ele dos quadrinhos, mas eu gosto muito dele.
Agora, o que eu menos gosto, provavelmente, é o Capitão Marvel, né? Capitão Capitã Marvel, não. Marvel. O Capitão Marvel. Capitão Marvel. Eu não gosto. Não, acho apelativo, igual o Super-Homem, sei lá. Sim. Acho exagerado. Não gosto. É, dentro da DC. Não, calma, deixa eu falar o meu que a gente faz Tá, tudo bem. por editora. Eu vou te falar assim. O meu favorito na Marvel seria o Homem de Ferro. Eu gosto muito do Homem de Ferro. Né? Sempre. Por toda a questão do personagem mesmo, eu acho o personagem interessante, assim. E a forma, a liderança que ele acabou exercendo nos filmes, principalmente, porque isso nos quadrinhos nem é tanto, né? Mas eu gosto muito do Homem de Ferro. E o que eu não gosto, vou ser sincero com você, é o Hulk. Eu acho o Hulk um personagem assim que eu não consegui ver ele ser utilizado de forma. Sempre acaba sendo tipo um tanque de guerra, sabe? Taca o tanque de guerra lá e eu sempre acho que ele fica entre dois extremos. Ou ele é utilizado só o cientista, né? O Bruce Banner como a mente e tal, ou então o Hulk vai lá e sai destruindo tudo. Mas eu Né? acho que eles fazem isso, pelo menos no filme, né? No Endgame, eles fazem um pouco do uso do Hulk cientista, né? E ele já tinha Não, aparecido assim nos quadrinhos, teve um. já, mas eu falo assim, ele sempre fica entre esses dois extremos, né? Eu Uhum. acho que o Hulk teria que ter. Se eu fosse roteirista do Hulk, eu desenvolveria ele um pouco mais. Né? Eu daria algo a mais no Hulk, uma complexidade um pouco maior para o Hulk, principalmente quando ele se transforma, assim. Né? Eu acho que fica muito o extremo. Eu acho que as histórias dele acabam as histórias que eu já vi dele não. Eu acho que talvez por isso ele não funcione sozinho, por exemplo, num filme da Marvel. A Marvel não conseguiu fazer um filme solo do Hulk porque tem essa dificuldade. Como é que você vai, o que você vai desenvolver ali, né? Da forma Tentaram, como né? está hoje. Tentaram, mas é difícil, Tentaram né? e muito. E não conseguiram fazer um filme decente do Hulk. E realmente é difícil. O Hulk ele é um personagem bem. Eu acho que até os quadrinhos, eu lembro dos quadrinhos do Hulk que eu li, cara, não é muito divertido assim. Tipo, ele. Não sei, não gostei também muito, não. Não. Mas eu tentei pegar personagens mais. Você reparou que eu tentei pegar personagens mais fora do, Da curva, eu sei. do universo aí, porque eu acho que aí eu poderia pegar, por exemplo, um Logan e uma vampira, como personagens que eu gosto mais e tal, que realmente são muito melhores, assim. E eu acho que tem muitos personagens no X-Men que são personagens incríveis. Não, tem Das personagens historinhas que eu demais. Eu vou li, te falar um assim, que eu gosto o próprio muito, assim, que Magneto. era o que eu ia falar agora, assim. O Magneto é um dos personagens que eu mais gosto do X-Men. Né? Eu gosto muito do Magneto, eu acho os poderes dele muito bons, a história do personagem, né? O conflito que ele tem, né? Sempre gostei muito do Magneto, muito do Eu Magneto. E fiquei interesse, até eu, eu pode fiquei um pouco falar. desapontado até na primeira adaptação dele, por mais que o ator, né, o Ian McKellen seja um ator fantástico, mas eu acho que tirou um pouco da essência daquele Magneto, né? O Magneto é aquele cara forte, imponente, e eles botaram um velhinho, magrinho para ser o Magneto, eu acho que não ficou legal. Já da segunda versão, que eles colocaram, esqueci o nome do ator, com o louro fortão, que faz o Magneto já nessa nova versão, né? Quando eles fizeram um reboot, já ficou muito melhor, porque já é um Magneto mais próximo daquela imagem do Magneto que a gente tem, né? Da imponência do Magneto. Assim, eu ia falar exatamente uma coisa meio que oposta a isso que você falou. Eu acho que o Magneto funciona em qualquer mídia. Isso que é muito interessante. Ele foi um excelente anti-herói, um excelente vilão, talvez, não sei. Porque é aquilo que a gente estava falando, né? Na Marvel tem essa coisa da dualidade entre ser herói e ser o vilão, e ser o vilão e ser o herói, né? Mas, enfim, ele sempre foi esse anti-herói muito bem. Todos os filmes ele foi muito bom. Nos quadrinhos ele era muito bom. No desenho ele era excelente. Então, Não, assim, mas eu acho eu que funciona concordo muito com bem. você. O que eu tô falando é da caracterização física mesmo do personagem. Sim, Não tô falando da eu aí caracterização no filme. Ele funciona muito bem no filme, mas assim, é, o físico, a aparência dele eu esperava um Magneto mais imponente fisicamente, só isso, entendeu? Mas eu concordo com você. e eu ia falar isso para você assim que realmente o Magneto no filme está muito
fora do Magneto do desenho e do quadrinho. Mas eu não sei se, de repente, para tentar fazer uma comparação entre Xavier e Magneto, sabe? Para que eles tivessem mais ou menos a mesma idade e tal, não sei o Sim. quê, que isso não acontece, né, nos quadrinhos, apesar deles serem amigos e tal, não sei o quê, e tem toda aquela história daquele pano de fundo da trilogia ali também, eles não têm essa caracterização dos dois terem a mesma Compleição idade, física, né? assim, composição física, vamos dizer, entendeu? Então, Mas eu só para acho que deixar claro assim, isso... eu tô falando do Homem de Ferro, mas eu falo do Homem de Ferro até... Eu sempre achei interessante o Homem de Ferro, né? Por mais que eu nunca tenha conseguido ler muita coisa, ver muita coisa dele, o Homem de Ferro sempre antes mesmo dos filmes, sempre foi algo que me chamou a atenção, assim. Eu sempre achei muito legal. Talvez por eu gostar desse lance de armadura e a variedade que o Homem de Ferro sempre teve de armadura e tal, de possibilidades. E aí o Homem de Ferro sempre me chamou a atenção, assim. Hoje em dia ele tá na moda, né? Mas eu já gostava do Homem de Ferro muito antes dele ser modinho. Mas vamos para DC aí. Tira o Batman. Qual o personagem DC que você gosta e qual que você acha assim, cara, esse cara não tem jeito, não tem como? Eu sei que é contrassenso, mas eu gosto muito do Marciano. O Ajax é muito maneiro, cara. Eu gosto muito dele. Mas eu tô falando assim, é contrassenso pelas coisas que eu falei sobre a DC, que eu não gosto da DC. Eu sei que é um contrassenso porque ele é aquilo que eu tava falando que eu não gosto na DC. Ele é um pouco isso, né? Mais Mas ou eu menos, gosto... né? Ele também tem suas dificuldades. Ele é um marciano na Terra, os marcianos foram erradicados, ele tem um conflito, ele tem Ele tem um... mais conflito do que os outros, Sim, mas de certa forma ele passa uma questão do tipo assim, eu posso tudo, eu sou capaz de é. tudo, né? E isso é a coisa que eu mais odeio no Superman é exatamente essa porcaria. Ele tem um pouco essa característica também, apesar de não ser um Superman, né? Não ser uma coisa tipo, vai cair uma bomba atômica na minha cabeça e eu tô sorrindo, né? Eu faço o globo terrestre voltar no tempo, esse tipo de coisa, né? Ele não é capaz desse tipo de coisa, mas ele é um personagem que, para mim, eu gosto muito. Gosto muito. Eu gosto muito dele, eu gosto muito de personagens mais engraçados, né, e tal. Mas eu gosto muito dele. Eu até falar de personagens mais engraçados como Shazam, eu acho interessante, porque eles são... ele tem uma outra veia, não é ser o herói, né? Tipo, é uma coisa mais para ser divertido, para ser Eu também engraçado e tal. gosto, eu também gosto. Então eu gosto muito Para mim, eu acho que, tirando assim, o Batman, o Marciano, eu gosto muito dele. E os que eu menos gosto, aí é uma briga feia, porque tem uma quantidade muito grande, incluindo o Escolhe um Super-Homem e aí. tal. Mas eu vou tentar pegar um fora da curva aí, fora da mídia, da grande mídia, assim, né, dos maiores e tal. E vou jogar, não vou nem pegar o Aquaman, tá? Vou jogar Lanterna Verde também. Eu também não gosto nem um pouco do Lanterna Verde. Deus do céu. Acho que o Lanterna Verde não dá certo em nada, entendeu? Então, não deu certo na revistinha, não dá certo no desenho, não dá certo em lugar nenhum para mim, na minha visão. E é um que para mim não funciona. Não gosto dele. Você da DC. Então, o meu que eu mais gosto da DC depois do Batman é justamente o Lanterna Verde. Eu gosto muito do Lanterna Verde. Eu acho que o Lanterna Verde. Eu acho legal a ideia do Lanterna Verde, assim, essa versatilidade do anel de poder fazer qualquer coisa. Eu acho que ele bem trabalhado, assim. Cara, eu não sei, assim, eu sou exceção em relação ao Lanterna Verde. Eu sei que as pessoas têm problema com o Lanterna Verde. Mas, por exemplo, o próprio filme do Lanterna Verde, que foi, todo mundo detonou. Eu gostei do filme do Lanterna Verde, né, com o Ryan Reynolds. Mas eu sei que a maior parte das pessoas aí tem sérios problemas com Lanterna Verde. E que eu menos gosto, eu vou te falar que é um também, assim, sendo polêmico, mas eu não gosto do Flash. Eu acho personagem corredor, para mim, o Mercúrio, não, mas personagens rápidos. Eu não consigo ver graça nesses personagens, assim, entendeu? Você tem a velocidade junto com outras coisas, beleza, mas assim, o personagem é rápido, beleza, você é rápido, legal, tal, sei que você faz um monte de coisa, mas, sabe, não me atrai, assim, o Flash da DC, assim, tô pegando os maiores, né? E fugindo do Aquaman. Mas eu vou te falar que o Aquaman eu acho que também é um problema
de adaptação. Acho que o Aquaman tem como ser um personagem legal, né? Eu acho que o próprio filme do Aquaman já mostrou isso, assim. Não vai ser um personagem Batman, não vai ser um personagem Homem-Aranha, mas assim, não precisa ser tão ruim quanto ele já foi, né? Ele ficou bem defasado. Eles fizeram umas coisas bem ruins com o Aquaman e tal. Mas eu acho que essa atualização aí da DC transforma ele em algo que pode ser melhor aproveitado. Agora, Flash eu não consigo ver, assim, é meio parecido com o Hulk, né? Eu não vejo como você criar uma história com Flash, né? Sozinho, assim, você pega o Flash, o que você vai contar com o Flash, assim, né? Tanto que a maior parte dos inimigos dele também são corredores e tal. Fica um negócio, assim, é um poder para mim meio difícil de você criar uma história. Acho que é meio que você está falando do Flash, né? De ter que acabar ficando com um universo muito pequeno, né? Eu acho que é igual ao do Aquaman, né? Que fica um universo muito pequeno ali, em que ele tem que estar dentro da água, ou tem que estar numa situação, sabe? Tipo, e fica acaba travando ele para certas coisas, né? Né? Eu acho que o grande problema do Aquaman é esse, assim. Eu acho até Você que pega o o Aquaman, imagina o personagem. Aquaman, por exemplo, numa aventura espacial, que ele tem que enfrentar um cara no espaço, como é que ele vai fazer, entendeu? É, eu acho até que o personagem do Aquaman, a profundidade dele não é ruim, mas ele não tem, o universo dele fica muito restrito, né? Fica muito ruim. E aí ele perde muito por conta disso, né? Tudo tem que ser ali dentro daquele ambiente dele ali. Se for fora daquele ambiente, ele fica, né? Não tem poderes, vamos dizer assim. É. E isso aqui é interessante, porque assim, você não precisa de personagem que tenha poderes. Você pode colocar o Batman que não tem poderes, ou o Homem de Ferro que não tem poderes, sabe? E, e fazer com que ele seja capaz de estar em qualquer ambiente e resolver os problemas em qualquer ambiente, né? Sim. Esse que eu acho que esse é o grande lance desses dois personagens, inclusive, do Homem de Ferro e Batman, né? E de outros, né? A gente consegue pegar outros exemplos, mas acho que esses são os mais conhecidos. Que eles estão ali sem poderes, eles não são super-heróis, eles são heróis, né? São heróis que têm capacidades fora do comum, mas É. não são super, né? Igual aos outros, né? E muitas vezes são melhores do que os outros por conta dessa capacidade em comum deles de fazer as coisas. Isso eu acho bem interessante. Isso aí, cara. Finalizamos esse episódio? Que beleza. Então vamos dar tchau para os nossos ouvintes? Vamos dar tchau, pessoal. Obrigado aí por estarem aguentando a gente até agora. Espero que tenham gostado de ouvir esse podcast como a gente gostou de fazer. É um tema que a gente gosta pra caramba. Se deixar, a gente fica aqui 2 horas falando de quadrinho. Gente, muito obrigado aí pela paciência de ouvir nosso podcast. E até semana que vem. Semana que vem estamos juntos de novo. Abração.